Oi, meninos. Muito bem. Hoje vocês vão produzir uma reportagem. Nós estamos já há 3 semanas estudando reportagem, como se faz uma reportagem. Vocês já leram várias reportagens, já interpretaram, trabalharam com elas e agora é seu momento de produzir. Você vai produzir uma reportagem. Olha que legal. Muitos estudos apontam que jovens nascidos nos anos 20, uma geração antes de vocês, formam uma geração mais tolerante que as anteriores, estando dispostos a aceitar as diferenças em todos os sentidos, né? Inclusive diferenças de famílias diferentes, não só aquela tradicional que era aceita antigamente, opções de gênero diferentes, né? Além disso, esses jovens de uma geração antes da sua, do século XX, eles são, segundo esse estudo, empreendedores, gostam de participar da política. E essa geração que já cresceu conectada com a internet caracteriza-se por propor novas formas de pensar, modelos de família, modelos de trabalho. Você vê que os jovens hoje em dia trabalham muito na internet, a internet está bombando, né, de jovens trabalhando nela e de relação com o meio ambiente também. Bom, vocês aí são a geração ainda mais nova que essa, né? Essas perguntas que eu vou fazer agora não são para serem respondidas, são apenas para você refletir sobre elas, entenderam? Então a primeira pergunta é: o que você acha que a caracteriza, a sua geração? Então, qual é a característica ou as características principais da sua geração? Pense nisso e anote num papelzinho o que você não quer deixar de falar sobre o que caracteriza, quais são os pontos mais importantes, mais evidentes da sua geração. Segunda pergunta: quais são os valores e sonhos das pessoas nascidas já no século XXI? Então, qual é o tipo, o que as pessoas sonham? Não é o mesmo do que nasceram no século XX, muito menos no XIX. O que elas sonham? O que elas acham importante? Quais são os seus valores, que como é que se diz, gerenciam a sua vida? Depois a terceira pergunta: o que elas temem? Então, qual é o maior medo da geração de vocês? Ou os maiores medos, pode ser mais de um, tá? Muito bem. Depois de refletir sobre isso, você vai produzir uma reportagem. E o tema não é da sua geração, aí é que tá. Aí você vai extrapolar, isto é, você já vai imaginar como serão os jovens, né? O que se esperará, né? O que se esperar dos jovens em 2030? Nós estamos em 2021. Então, nós temos 9 anos. Daqui a 9 anos, como vocês acham o que a gente vai esperar? Quais serão os valores deles? Quais serão os sonhos desses jovens? O que caracterizará esses jovens? Tá? Bom, isso aí você vai extrapolar, mas atenção, muita atenção. Para se fazer uma reportagem, não é falar assim da cabeça, agora eu vou pensar, não. Você vai ter que fazer primeiro um trabalho investigativo.
coisa que antigamente era terrível, mas que hoje nós temos o senhor Google, o nosso grande amigo senhor Google, certo? Então, é só você abrir lá no Google e fazer um levantamento de dados e checagens. Mas, gente, cuidado com o site que você vai abrir. Verifiquem quem é que está falando aquilo que você está lendo. Verifique a veracidade, se é uma coisa que você pode confiar ou se é uma baboseira, um fake news, tá? Então, você vai fazer um trabalho investigativo. Como? Você vai consultar matérias jornalísticas que falem dos hábitos sociais dos jovens, das formas de aprendizagem de hoje em dia, dos interesses dos jovens, dificuldades, quais são os maiores desejos dos jovens. Você vai ler sobre isso, porque depois você vai escrever dos jovens daqui a 9 anos, baseando-se em você. Nos jovens de hoje, aí você vai extrapolar, você vai dizer, daqui a 9 anos, e aí você vai, mas para isso você vai investigar, isto é, vai ler e anotar nesse mesmo papelzinho que você já anotou lá em cima, as coisas principais, ou então colar numa folha em branco lá do Google, você printa e cola as partes que você acha importantes para depois colocar. Dali você tirar a ideia para fazer a sua redação, a sua reportagem. Segunda coisa que você deve pensar. Embora mais extensas que a notícia, porque a notícia é bem mais curta, as reportagens procuram ser completas, mas não exaustivas. Isso significa que a reportagem também não pode ser grande demais, senão fica uma coisa chata de ler. Então, mas também não pode ser uma coisa pequena demais. Ela tem que ser completa, né? Ela tem que ter o conteúdo daquele assunto. E aí, para isso, eu já coloquei lá aquelas primeiras perguntas para você se basear nelas para fazer uma sequência. Mas antes de fazer a reportagem, você vai fazer um roteiro. Esse roteiro, o que você vai fazer? Você vai colocar no roteiro a sequência do que você vai falar. Então, você vai botar, primeiro, vamos supor, vou começar falando sobre as características do jovem que vão ser tais, tais, tais. Segundo, e aí você vai fazendo o seu roteiro para não perder a sequência lógica, para que a sua reportagem tenha princípio, meio e fim, tá? Seja completa. Bom, então, nesse roteiro, você vai preparar a sua sequência, né? Outra coisa que você tem que ver, as reportagens não podem ser né, tá, pra, ser, gírias, mano, os guris. Não, você vai usar nem expressões populares, você vai usar uma linguagem culta, que é a linguagem urbana de prestígio, mas também não vai ser uma coisa muito formal, tem que ser um pouco criativo, um pouco agradável, porque essa leitura essa reportagem sua vai ser lida por gente jovem, por adolescentes. Então não pode ser uma coisa muito formal, mas também não pode ser uma linguagem esculachada, igual vocês usam na internet, de jeito nenhum, ok? Bom, depois que você escrever a sua reportagem, você vai reler a reportagem como se fosse eu, tá? Você vai ver a ortografia, se está escrito certo, se você não deixou vácuos, quer dizer, pedaços incompreensíveis, você pensou, mas não escreveu, se há uma sequência lógica, uma sequência que vai levando o leitor induzindo o leitor, levando o leitor a entender os seus pensamentos e chegar a um final.
Acabado de reler, você vai, nessa releitura, aliás, você vai avaliar a sua reportagem. O que você vai avaliar na sua reportagem? Primeiro, a reportagem está dentro do assunto, do tema pedido, que é o que esperar dos jovens de 2030, ou você digrediu, quer dizer, você saiu do assunto, você extrapolou, você falou de coisa que não tem nada a ver. Então, isso é muito importante. Segundo, o texto apresenta uma linha de raciocínio clara que permite ao leitor chegar a uma conclusão. Você, ao reler sua reportagem, você achou que tem uma sequência lógica e que quem for ler vai entender tudo que você escreveu e concluir junto com você? Terceiro, a reportagem apresenta uma linguagem monitorada, quer dizer, uma linguagem correta e tem grau de formalidade adequado a estudantes jovens. Então, ela vai ser uma linguagem correta, formal, mas não tanto. Ela vai ser uma linguagem que um jovem leia, entenda, ok? Gente, não esqueçam que toda reportagem tem manchete, o título, linha fina, que complementa o título. No primeiro parágrafo, você vai colocar o resumo de tudo que mais importante. O que, quando, como, por quê, que você vai colocar no primeiro parágrafo, que é o lead. E depois, nos outros parágrafos, você vai desenvolver, detalhar as suas ideias que você já colocou lá no resumo, no lead. E concluir. Na conclusão, você dá uma retomada ao que você foi dito e conclui, ok? Vai ser para nota. Eu gostaria muito que vocês fizessem com toda atenção, tá? Porque é muito importante a gente saber escrever. É a diferença entre a pessoa que desenvolveu a sua capacidade intelectual e a que não tem capacidade intelectual. E vocês têm. Então, vamos fazer um texto bem bacana, ok? Beijocas.